Olá, pessoal. Então, vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos concluir o nosso capítulo sobre texturas, cores e sensações. Vamos conhecer hoje um grupo, os grupos de cores que fazem parte da harmonia das cores. No grupo de cores, nós já vimos lá que nós temos as cores primárias, cores secundárias, as cores quentes, cores frias. E hoje nós vamos falar sobre outros grupos que pertencem à harmonia das cores. Página 70 do nosso livro de artes, está um texto lá dizendo assim: o uso e as combinações das cores fazem parte do nosso cotidiano. Um exemplo disso está nas roupas que vestimos. Mas há muitas outras formas de combinar cores entre si e explorá-las individualmente. Essas combinações são comumente usadas em pinturas, desenhos, construções arquitetônicas, esculturas, filmes, peças de publicidade, etc. Para compreender cada vez mais como os artistas utilizam as cores e para nos expressar melhor em nossas criações, também é importante conhecer o que chamamos de harmonia das cores. Então, vamos lá. No nosso disco cromático ou círculo cromático, nós vamos identificar aqui grupos de cores que nós já falamos dele, né? Que são as cores primárias, que é o amarelo, o azul e o vermelho. As cores secundárias, que é a mistura das primárias, o amarelo com o azul, que fica verde, o amarelo com o vermelho, que dá laranja, e o vermelho com o azul, que dá roxo ou violeta, como está escrito aqui. Essas são as cores secundárias. As cores terciárias, elas estão entre a cor primária e a cor secundária. A terciária, ela é obtida da mistura de uma secundária com uma primária. Vamos ver aqui, ó, o amarelo com o laranja, eu vou obter a cor terciária chamada amarelo alaranjado. Por quê? Porque eu peguei o laranja e misturei no amarelo. O amarelo deixa de ser puro e vai passar a ser um amarelo alaranjado. Isso acontece também se eu colocar o laranja e o vermelho laranjado. Ou se eu coloco o vermelho e o roxo, vou ter um vermelho arroxeado. Ou o roxo com o azul, vou ter um azul arroxeado. O azul com o verde, um azul esverdeado. E eu vou, o verde e o amarelo, eu vou ter um amarelo esverdeado. Essas cores aqui, entre a primária e a secundária, a gente chama de cor terciária, ok? Que são esses aqui que eu acabei de ler para vocês. Então, no círculo cromático, a gente consegue identificar esses três grupos de cores. Mas também neste círculo cromático, nós vamos identificar um grupo chamado cores complementares. As cores complementares no disco cromático, elas estão do lado oposto uma da outra. Então, por exemplo, na setinha aqui, ó, está o oposto do amarelo? É o roxo. Quem está o oposto do verde? Vermelho. O oposto do azul é o laranja. E isso para todas as tonalidades. Então, aqui nesse círculo também nós temos as primárias, as secundárias e as terciárias, ok? E isso vai acontecer também para elas nas cores complementares. Então, aqui, ó, a complementar do amarelo é o roxo, do vermelho o verde, do laranja o azul.
ou complementar do roxo ao amarelo, do verde ao vermelho e do azul ao laranja. Tá? O que é que elas são complementares? Complementar é sempre uma primária e uma secundária. No caso do amarelo e o roxo, o amarelo é o primário. E o roxo é a junção dos dois primários, azul e vermelho. Então, acaba que nessa combinação de cores, roxo e amarelo, nós temos aí as três cores primárias. Okay? Uma complementa a outra, uma dá força para a outra, contrastam uma com a outra. Essas combinações, elas são consideradas harmoniosas. Né? Então, tudo que você coloca junto, quando são as cores complementares, você vai obter uma combinação boa. Tá? E isso para todas as cores, inclusive as terciárias, no disco cromático, elas estão também do lado oposto. Bom, além das cores complementares, nós temos as cores análogas. As cores análogas, elas são as vizinhas. Então, vamos olhar aqui no disco. Nós temos a P, que é de primária, tá? Onde tem o S é de secundária, onde tem o T é de terciária. Então, observa aqui essas três cores aqui, ó, primária e duas terciárias. Essas três cores aqui são cores análogas, ou seja, elas são cores que estão uma ao lado da outra. E elas são parecidas, elas têm as tonalidades parecidas, né? Então, tanto essa terciária roxa com azul e tanto essa outra terciária com verde e o azul, eles são cores parecidas, cores contrastantes também. Entendeu? Então, elas são análogas porque elas estão colocadas um lado da outra no disco cromático. Ok? Geralmente, uma primária, terciária de cada lado. Ou uma secundária, duas terciárias. Então, elas sempre vão ser formadas assim, ó. Uma primária e duas terciárias, ou uma secundária e duas terciárias. Então, elas vão... são as vizinhas, elas estão colocadas lado a lado no disco cromático. Além dessa, nós temos as monocromáticas. Nós falamos dessas cores na aula passada, quando nós falamos das tonalidades. Que nós obtemos as tonalidades das cores através da mistura do branco e do preto. Quando nós pegamos uma cor pura e colocamos, e vamos acrescentando o branco, até ela saturar a cor pura e se tornar branco, nós temos as tonalidades que são as cores monocromáticas. Lembra que mono é uma cromática cor, então uma cor. Então, aqui nos exemplos, olha só do vermelho. Esse aqui é o vermelho puro. Conforme eu vou colocando branco, ele vai clareando, e quanto mais branco eu colocar, que vai ficar totalmente branco. Da mesma forma, se eu colocar o preto. Aqui eu coloquei o preto, aqui interrompe, mas ela continua. Até quando não tem mais pigmento vermelho, fica só o preto. Você pode fazer isso com azul e você pode fazer esse com todas as cores do disco cromático. Tanto as terciárias, quanto as secundárias, quanto as primárias, todas as cores, na verdade, podem ser monocromáticas. Todas elas eu posso misturar ou com branco ou com preto. Inclusive, eu consigo também as cores monocromáticas no cinza, né? Quando eu misturo o branco e o preto. Se eu pegar a cor preta, né, a tinta preta, e for colocando branco, 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 eu vou tendo várias tonalidades da cor cinza. Certo? Bom, falei também na aula passada que as policromáticas
contrário da monocromática são as policromáticas, ou seja, poli mais de uma, e cromática, cor. Então, policromáticas são mais de uma cor. Eu posso usar as cores. Então, eu coloquei aqui 2 discos para vocês observarem que todas as cores, né? Quando eu vou fazer uma pintura, eu posso trabalhar com essas cores policromáticas, ou seja, eu posso trabalhar com diferentes cores para a minha obra. Isso funciona, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na decoração. Lembra que lá no texto fala, né, que as cores, né, são de conhecimento de vários profissionais. Então, os arquitetos, os estilistas, os decoradores, os publicitários, todos eles fazem um estudo sobre as cores, porque as cores, elas fazem parte do trabalho deles. Então, ela tem uma importância. A cor, inclusive, é estudada pela psicologia, porque as cores, elas têm um significado, né? E então, olha só, nessa categoria aqui, monocromia, eu trouxe aqui 2 imagens de decoração, 2 salas decoradas de forma monocromática. Então, você pode ver na primeira imagem as tonalidades de verde e na segunda imagem as tonalidades de azul. Bom, nós também vimos na aula passada a monocromia presente na obra de arte do Picasso, quando ele teve aquela fase azul e a fase rosa. Quando ele teve a fase azul, ele explorou a cor azul e todas as suas tonalidades. E essa obra aqui é um detalhe de uma obra também. Embora tenha aqui algumas outras cores, um pouquinho, mas vocês podem perceber que aqui é uma obra em que o azul, as suas tonalidades, elas foram exploradas aqui pelo artista. Diferente da policromia, que é uma obra, essa obra aqui é da Tarsila do Amaral, olha só como essa obra é colorida. Então, a artista aqui, ela utilizou um tanto de cor que ela achou que iria ficar mais interessante a obra dela. Então, ela também usou cores e suas tonalidades. Cores claras, cores escuras, primárias e secundárias, todas elas estão presentes aqui na obra. Só um exemplo de cores análogas. Lembra que eu falei que no disco cromático as cores análogas são as vizinhas, né? E elas são quase todas da mesma tonalidade. Então, essa obra aqui, ó, ela tem as tonalidades dos azuis, né, e um pouco de verde. Lá no disco cromático, eles estão perto um do outro, ali, vizinho um do outro. E aí o artista ou essas tonalidades dessas cores. E aqui também, nessa outra obra, as complementares. Aqui a gente consegue ver vermelho com verde, azul com laranja, olha o céu aqui, uma laranja, um pouquinho de roxo, né? uma tonalidade de roxo com amarelo. E aqui são cores mais fortes, né? E foram usadas as cores complementares. Aqui também, essa obra do Moinho de Vento, a predominância aqui são das cores complementares, do amarelo e do roxo, na plantação de flores aqui. E outra policromia, uma outra obra também, que o artista ele faz o uso de muitas cores e as tonalidades, né? Vocês podem observar que a tonalidade do céu aqui é um pouco diferente da água. E então a gente se explorou bastante aqui as diferentes cores. Nós podemos ver primárias, podemos ver secundárias. A cor não é só usada
na moda, na arte plástica, né? Nas esculturas, nas pinturas, nos desenhos. Nós temos também um trabalho muito importante das cores no cinema. Lá na apostila de vocês, na página 71 e 72 e 73, nós temos lá falando sobre as cores que representadas no cinema. Então, para que serve, né? Porque, o que as cores representam no cinema? Acentuar a emoção transmitida pelo filme, ajudar na percepção de clima e de tempo, representar o estado de ânimo dos personagens e influenciar no entendimento da cena são as principais funções das cores no cinema. Então, a cor, quando o filme está sendo gravado, ele é gravado com as cores naturais, né? O ambiente natural. Só que algumas cenas, elas precisam de um toque diferente, e isso é dado pela cor quando é trabalhado quando o filme fica pronto, ele vai ser editado, né? Vai ser feito direitinho lá, preparado para ser transmitido. Então, ele sofre algumas alterações das cores na película, lá, do jeito que filma, para poder nos dar as sensações dos ambientes em que os artistas se encontram. Então, olha só, lembra das cores frias e das cores quentes? Elas são cores exploradas por causa das sensações que elas causam. Lembra que as cores frias nos remetem a sentimentos de tristeza, calma, passividade, solidão, tranquilidade e frio, né? Água, mata, tudo isso são as cores frias. E as cores quentes, elas nos remetem às emoções intensas, violência, movimento, alegria, calor, fogo e luz. Então, dependendo do ambiente onde o artista está, a cor vai predominar, e nós vamos dar uma olhadinha em algumas imagens também. O profissional que é responsável por fazer isso é o colorista. Quando o filme fica pronto, aí ele vai para a edição, pós-produção, que a gente chama. É onde eles vão organizar todas as cenas, ver se está tudo certo, se está tudo em sequência certa. E aí ele vai trabalhar na hora da edição a paleta de cor adequada para cada ambiente do filme. Nós vamos assistir um vídeo que foi sugerido ali na nossa apostila para ver como é que a filmagem é antes e depois do tratamento com as cores no filme. E nós vamos assistir daqui a pouco. Vamos ver algumas imagens aqui. O filme Harry Potter, a paleta de cores que tem, todas essas tonalidades de azul. É um momento de tristeza aqui nessa cena do filme. Colocam a cena azulada. Aqui também As Aventuras de Pi, é uma de cores mais quentes. Aladdin, né? Ela mistura um pouquinho de cor quente e vai com. Aqui nesse filme Mad Max, também, olha só as tonalidades que vai acontecendo aqui. Um lugar deserto, né? Quente. Então, a cor do filme precisa estar mostrando isso para a gente sentir, ter a sensação de que realmente eles estão lá naquele lugar. E tem o Star Wars aqui também, nessa paleta de cores, umas cores meio neutras. Vamos assistir agora esse vídeo. Eu quero que vocês observam bem como é que fica a imagem do filme antes do tratamento com as cores e depois, tá? Então, nós vamos observar isso agora. Gente, viram lá no filme como modifica o lugar, né? A cena aonde a pessoa está contracenando, né? A questão do claro, do escuro,
as tonalidades azuis, né, as tonalidades mais quentes. Então, tudo isso, gente, é importante para que o filme tenha, no final, ele tenha, consiga transmitir para quem vai assistir as sensações mesmo do lugar onde os artistas estão contracenando, ok? Então, hoje, nós encerramos essa parte das cores, aprendemos aí mais esses grupos de cores, né? E vimos também o quanto é importante o uso, o conhecimento da cor para vários setores da nossa vida, né? Então, moda, decoração, na arquitetura, na obra de arte e, inclusive, no cinema também, ok? Muito bem. Então, obrigado por hoje nós vamos ficando por aqui e na próxima aula a gente se encontra, tá? E vamos continuar os nossos estudos em arte aí, tá? Muito obrigado pela presença de vocês.